Então, não percam tempo com essas pessoas. Olha, qualquer sujeito ignorante que pretende impor sua ignorância é uma pessoa má. Tá entendendo? Ninguém faz isso por boa intenção. É que a gente não está acostumado, vamos dizer, a olhar as pessoas pela conduta delas, mas pelos sentimentos que nós temos por elas. Porque se eu gosto dele, ele deve ser bom. Mas por que você não pode gostar de porcaria também? Hã? Então você tem afeição pela pessoa, mas não precisa fazer um julgamento positivo dele. Eu gosto da pessoa, quero ajudar, eu quero ser bom para ela, mas ela não presta absolutamente. E se você sabe disso, então você sabe que você vai ter que dar para ela um tratamento pedagógico. Não é isso? Agora, qual é o tratamento pedagógico para um sujeito que já está discutindo de maneira totalmente desonesta? É levar a sério a discussão dele? Ele não está precisando de discussão, ele está precisando de um bom cala-boca. Então, se você fica quieto, vai estudar um negócio, depois quando você voltar, a gente discute. E que nem a Laura Café, vai para casa, rapaz, vai estudar. Então, agora, se você prova que um sujeito é intelectualmente um charlatão, isso não diminui a fama dele no mais mínimo que seja. Às vezes a pessoa gosta exatamente por causa disso. Então, algo aconteceu nesse ínterim, algo se perdeu, seriamente. Agora, o fato é que esse processo não afeta todo mundo. Você continua com um fundo de honorabilidade, de seriedade, tá aqui. Continua até hoje. Quer dizer, você tem mais agitação na superfície do mundo das ideias. Quer dizer, na polêmica mais pública. Mas eu vejo em todos esses filósofos desse período elementos de má fé, assim, de varrer as coisas para baixo do tapete, esconder as coisas porque não combina com o que você está querendo argumentar. Todos eles fazem isso. A má fé é sempre consciente, professor. O sujeito sempre sabe que ele está sendo ignorante. A pergunta é a seguinte: você tem consciência moral sempre? E a consciência moral é um dado de natureza? Você tem a consciência moral assim, fatalmente? Não. Você pode acabar com a sua consciência moral. Depois que você acabou com ela, você não tem mais. Não é isso? E daí você diz, então eu estou inocente porque eu não tenho consciência do que eu estou fazendo. O primeiro passo de todo vigarista é acabar com a própria consciência moral. Se ele acabou, daí você... ele não tem mais consciência, então coitadinho. Não ter consciência é a primeira culpa. Tudo bem, mas é que eu vejo uma quantidade muito grande de pessoas hoje em dia que não têm essa consciência, mas porque se formaram num ambiente em que isso já não existia previamente. O sujeito se acostuma a funcionar daquela maneira. Você está criado naquele ambiente e você não fica revoltado com esse ambiente e não tenta ser melhor, então você é tão ruim quanto ele. Vou dar um exemplo. Eu vejo jornalistas, grandes jornais de revistas nacionais, dizendo barbaridades que se contradizem a si mesmo. A própria frase contradiz o que ela está dizendo. Né? Eu vou dizer, é doido ou ele é um vigarista. Claro. Aí eu fico pensando, pô, mas... São todos assim. Necessariamente ele sabe que ele está mentindo? Não, ele não sabe. Ele não sabe por quê? Porque ele não quer saber, ele não faz essa pergunta. Ele não se examina. Ele não tem exigência moral. Então ele tem uma consciência moral barata, está entendendo? Que se satisfaz com qualquer coisa. Então ele já não presta. Porque ter escrúpulos, fazer perguntas, será que eu estou agindo bem? Será que eu estou agindo correto? Faz parte, isto é o bem humano. Ninguém nasce santo, todos nós temos pecados, etc, etc. Então, qual é a diferença entre o sujeito que presta e o que não presta? O sujeito que presta faz perguntas. Será que eu devo fazer isso? Será que está certo? E o outro não faz. Se não fez a pergunta, já não presta. Mas ele está inocente, ninguém se preocupa com essas coisas. Lá fala, então são todos vigaristas. Mas tem pessoas que têm informação, já não conseguem mais conceber, esses jornalistas eu acho que assim, não conseguem mais conceber que aquilo possa não estar certo. Não consegue mais conceber a diferença entre fato e opinião. Não consegue conceber e não tem nenhum impulso de fazer a pergunta.
Então eles já estão estragados completamente. Porque esse impulso é natural. Olha, existe um princípio jurídico que é o seguinte: o criminoso não pode alegar a sua própria torpeza como desculpa para o seu ato. Olha, eu estuprei porque sou um estuprador, eu roubei porque eu sou um ladrão e, portanto, não tenho culpa. É o que você está fazendo com esses caros. Não é isso. Eu estou dizendo, eu minto porque eu sou mentiroso. Não é isso. Eu estou dizendo, esse impulso de fazer as perguntas é um dado natural? Não é apenas uma obrigação humana. Professor Aristóteles. Mas ele surge em todos os seres humanos? É apenas uma obrigação humana porque não há outra maneira. Todo ser humano vai fazer essas perguntas. Não há outra maneira. Não. Ou isso é construído a partir de um. Não, é porque simplesmente não há outra maneira de você agir bem. A não ser você fazer as perguntas, a não ser que você nasceu santo. Eu não sei, mas eu não estou dizendo que ele deve agir bem, eu sei que. Então, ou você tem uma assistência direta do Espírito Santo que sempre te diz o que é certo, sem você precisar perguntar nada, né? Ou então você tem que fazer as perguntas. Se você não faz perguntas, é porque a simples hipótese de que haja, vamos dizer, uma ação melhor e pior, nele ocorre. Então você está, como é que se diz, abaixo de animal. Mas será que algum dia necessariamente te ocorreu e você tomou uma série de decisões? Não, ninguém pode dizer que nesta vida nunca foi convidado a agir melhor. Quando uma pessoa fala mal de você, te critica, reclama algo de você, é um convite a que você se examine. Não é isso? Você tem uma namorada, de repente você, sem explicação, dá um pé na bunda dela, ela vai reclamar com você, não vai? Pô, você fez isso comigo e tal. Você vai parar para pensar, peraí, será que ela tem razão? Ou você não vai nem fazer essa pergunta? Se você nem faz, então você é moralmente insensível, você é um sociopata. A sociopatia é isso, você não tem interesse nos sentimentos morais. E quando isso se consolida, seja individualmente, seja coletivamente, então você tem a epidemia de sociopatia. O personagem Winston, do 1984, é um exemplo de alguém que sente o impulso de fazer a pergunta mesmo não conseguindo, né? Mesmo não conseguindo. Ele sente que tem algo estranho. Você pode ter sido criado num ambiente tão amoral, não é isso? Que você não tem os termos para formular a pergunta. Você não sabe equacionar o problema. Mas você tem um impulso ainda. O desconforto existe. Agora, não tem desconforto nenhum, você está perfeitamente bem assim, então você é exatamente um sociopata. Mas então o estado natural é que, de alguma maneira, você tem um impulso de desconforto, pelo menos, né? Não, eu não sei se isso é um estado natural, no sentido atual da palavra natureza. Nós entendemos natural aquilo que nasce com o sujeito por genética, etc, etc. Eu não sei se é natural, sobrenatural ou extranatural. E nem pretenderia discutir isso agora, tá certo? Eu sei que não existe outra maneira de você agir melhor, a não ser você perguntar se você não está agindo pior. E se é assim, então não podemos tolerar nenhum ser humano que não faça essa pergunta. Porque se eu faço, eu vou me impedir de fazer uma série de coisas com relação a ele, mas ele não vai se impedir de nada com relação a mim. Então ele pode tudo e eu não posso nada. Você está entendendo que as pessoas que têm a consciência moral não podem tolerar a companhia de pessoas que não têm. Porque senão, assim, existe uma lei para você, você tem que agir dentro da lei. E ele pode fazer o que ele quiser. Você luta segundo as regras, está entendendo? Você sobe no ringue, você diz, bom, daqui botou a luva e tal, só pode dar esse golpe, não vale pé no saco, etc, etc. Você sobe lá, a primeira coisa que o jeito faz é o pé no saco. E não sente que fez nada errado. Será que dá para conviver com essa pessoa? Fala, claro que não. Então você não precisa ter, vamos dizer, chegar a uma doutrina moral mais profunda para isso. Não precisa nem responder se isso é de natureza, se é o que, qual é o fundamento disso. Você pode dar uma solução meramente prática, dizer, olha, não dá para aguentar essas criaturas. Eu não quero nada a ver com elas. Eu percebo que uma pessoa é vagamente assim, eu saio correndo. Agora, às vezes você não percebe. Você entende? A sociopatia só aparece, né, no momento de opções morais mais decisivas. E aí você percebe que o nego é insensível. Bom, se você percebeu, dê no pé. Você está entendendo? Fuja. E não vale a pena, senão você vai ter que passar a vida vigiando aquele camarada, fiscalizando, tá entendendo? Amarrando a mão dele. E para isso você precisaria ter muito amor por ele.
Vamos supor que você tem um filho assim, adora aquele filho, mas é que ele não presta, ele é um sociopata cuspido e escarrado, entendeu? Eu digo, bom, então você vai ter o resto da vida trabalho com ele. Não tem mães e pais que gastam a vida inteira, né? Tendo problema por causa daquele filho e tentando, etc. Ué, é por quê? Porque eles o amam. Não é isso? Agora você é obrigado a amar todo sociopata que aparece na tua vida, pô. E cuidar dele como se fosse seu filho? Fala, graças a Deus não, pô. Se eu tivesse vocação para isso, eu arrumava um emprego na FEBEM. Eu simplesmente eu não gosto de sociopatas. Né? E se eu tivesse um na minha família, eu tentava mandar embora, para não ter que cuidar. Eu digo, mesmo se fosse um filho meu. Tem gente que tem o amor paterno é tanto que vai passar a vida. Eu não tenho tanto amor paterno assim, não. Na terceira que ele fizesse, eu percebi que ele é insensível, eu mando embora. Falar, tu é maior de idade, te vira. Já fiz o que devia fazer por você. Agora, se você é trouxa e quer continuar, né, procedendo com amor paterno até o fim, faça. É um direito que você tem, mas não é uma obrigação. Porque ninguém é obrigado ao impossível. Graças a Deus não me aconteceu, mas se acontecesse, eu, sem dúvida, mandava embora. Eu já vi casos da minha família, parente meu, tá, né? Que a vida inteira deu trabalho, estava lá o nego com 60 anos de idade e estava pai e mãe preocupados porque ele ia aprontar alguma. Eu tinha um vizinho também, que era meu amigo de infância. Ele catava tudo quanto era dinheiro do pai e da mãe e saía para jogar nos cavalos. Afundou com a família, liquidou. Eles faziam tudo, tá entendendo? Desde porrada até as psicoterapias mais sofisticadas. O filho nunca parou. Mas é que obrigação você tem de suportar isso pelo resto da sua vida? Não existe o conceito da menoridade. Enquanto você tem menoridade, você é responsável por ele. Depois você faz se quiser. Ninguém vai ter que reclamar, porque, né, um cara de 30 anos foi lá e meteu a mão no seu dinheiro todo e tal. Você não vai chegar para a mãe dele e reclamar, né? Ao contrário, você vai considerar essa mãe uma vítima também, né? Ela está sofrendo por isso. Você não vai cobrar dela. Ademais, esse negócio de sociopatia não tem nada a ver com educação, com formação. É assim porque é assim. Sociopatia é um mistério. Tem umas pessoas que não têm o sentimento moral. Pronto, acabou. Então elas não desconfiam que estão agindo errado, não sentem, não quer saber. Ela até entende que você acha errado. E não são pessoas nada burras, sociopata é inteligente. Agora, entre os pensadores dos últimos 3 séculos, existe um número enorme de sociopatas. Karl Marx é um sociopata. O que retrata o Paul Johnson naquele livro dos intelectuais. Agora, geralmente o sociopata é muito inteligente, muito astuto. É capaz de enganar todo mundo. Porque todo mundo, vamos dizer, que esteja, vamos dizer, ao alcance da burrice dele. Porque se ele é insensível a um certo sentimento moral e você está em dúvida com aquele sentimento moral, né, ele vai pegar esse fundinho de dúvida e vai acabar com você. Vai te deixar numa desorientação tremenda. Curiosamente, são as pessoas que estão mais desorientadas aquelas que mais se expõem a essa coisa. Entendeu? Quer dizer, porque as pessoas acreditam que é preciso chegar no fundo do poço. Ah, você está um pouco desorientado, então você precisa chegar à desorientação total, para daí você sair e falar. Né? É a mesma coisa que achar que uma doença, para ela ser curada, ela tem que chegar aos seus últimos desenvolvimentos. Mas o desenvolvimento é o chamado êxito letal. Você está entendendo? Não deu êxito letal, acabou. Acabou o problema. Então, também existe a presunção de que se você tem uma dúvida, você deve aprofundar a dúvida até o fim, há a presunção de que você tem a qualificação intelectual para aquilo. Então você pega os maiores enigmas da humanidade que nunca ninguém resolveu, né? E você acha que você vai resolver. Você não vai, você vai ficar mais louco ainda. Então você tem aqui um sociopata e em volta você tem uma corte
de loucos, neuróticos, incapazes, fracassados, etc., que não são sociopatas, isso mesmo é que entram na conversa do cara. Mesmo porque o sociopata tem aquela peculiar intensidade psicológica que ele não consegue ter, né? Aquele sujeito que mente com aquela convicção profunda, tá entendendo? A gente fica assustado, pô, né? Eu sei que eu não posso com um sociopata. Quando eu topo um, eu digo, eu fujo. Porque se eu for discutir com o cara, tá certo? Ele é que vai confundir minha cabeça. Que a gente não tem aquela intensidade, aquele negócio do Yates, the best lack all conviction, os melhores não tem nenhuma estão sem nenhuma convicção, enquanto os piores estão cheios de intensidade apaixonada. Eu digo, intensidade apaixonada é com o sociopata mesmo. Ele sobe em cima de um caixote e grita absurdidades, né? No qual ele mesmo não acredita, mas o acreditar ou não acreditar não é problema para ele. Porque acreditar ou não acreditar é uma opção moral também. Ele não vai te perguntar se ele está sendo sincero. Isso um pouco lhe importa. Entendeu? Então, por isso que a gente tem regras, né? Então, se tem uma coisa com a qual eu estou mais ou menos convicto, eu vou graduar a minha argumentação de acordo com o grau da minha convicção sincera. Se eu acredito um pouco, eu vou argumentar um pouco. Se eu acredito muito, eu vou acreditar muito. Mas um sociopata não é assim. Se ele acredita muito ou pouco, para ele não é problema. Só o que importa é se você está acreditando. Então, ele vai, vamos dizer, argumentar em favor daquilo com tudo que ele tem. Vai pegar o arsenal inteiro da dialética, lógica, heurística, retórica, tudo e botar. Bom, então você não aguenta, você não resiste. Quer dizer que se você vai se colocar neste plano, você vai se dar mal com ele. Porque você tem que entrar no plano psicológico. Você tem que olhar para a cara dele e ver que ele está mentindo. E dizer, olha, quer saber? A sua conversa não me interessa.